Olá, eu me chamo Wagner Possani, eu sou um dos idealizadores do curso Serai, eu e José Eduardo. Estamos aqui agora para falarmos sobre o segundo assunto do workshop, né? Nós começamos no primeiro vídeo falando sobre o ciclo de refrigeração, falamos da importância da gente entender o ciclo de refrigeração, qual é o objetivo disso? O objetivo é na hora do mecânico, né? Na hora do profissional diagnosticar um defeito, esse diagnóstico seja o mais preciso possível e o mais rápido possível. Porque o que a gente percebe que tem muita gente no mercado que faz um diagnóstico não preciso e isso acarreta prejuízo não só para o cliente, mas para o mecânico também, pois ele vai levar muito tempo para diagnosticar, vai substituir a peça diagnosticada erradamente e vai depois ter que substituir a nova. Então, o grande objetivo desse nosso workshop é esse. Então, para que a gente consiga diagnosticar bem, a gente precisa saber como funciona. Nós já vimos como é que funciona o ciclo de refrigeração e hoje nós vamos ver como funciona os compressores alternativos, né? Os compressores utilizados nos refrigeradores freeze e bebedouro são do tipo hermético alternativo, que são esses compressores, né? Utilizado em refrigerador, freeze, bebedouros, né? O que caracteriza um compressor hermético? Hermético é que ele é fechado, ele é lacrado, né? Para abrir só serrando. E o que mais? Aqui dentro eu tenho o motor elétrico e o compressor dentro de uma única carcaça, né? Então, ó, o motor elétrico e o compressor dentro de uma única carcaça, onde essa carcaça ela é blindada, ela é soldada. Eu não tenho acesso a essas partes do compressor. Uma coisa muito importante, né? Uma nota: quando apresentam algum problema, devem ser substituídos, né? Eu não posso retificar. Esses compressores não foram feitos para passarem por retífica, tá? E a função? Como é a função? Né? Qual é a função desse compressor? Como nós vimos no vídeo passado, a função é aquecer o fluido refrigerante para que o mesmo se condense a uma temperatura ambiente. Então, nós falamos que ele aquece o fluido refrigerante, mas como que ele faz isso? Né? É o que a gente vai ver agora, o funcionamento. Bem, o que caracteriza um compressor alternativo? É esse cilindro, isso aqui é um cilindro, onde dentro do cilindro existe um pistão que vai estar sempre em movimento quando em funcionamento. Movimento de subida e de descida. Então ele vai até um ponto morto superior e desce até um ponto morto inferior, né? Aqui é uma placa de válvulas, onde nós temos uma válvula que abre para baixo e a outra que abre para cima. Essa é a válvula de aspiração ou sucção, essa é a válvula de descarga ou de compressão. E aqui em cima, fechando esse cilindro, por cima da placa de válvula, nós temos o cabeçote, onde eu tenho a câmara de sucção e a câmara de compressão ou descarga. Aqui vem do evaporador, né? Estão lembrados? Essa aqui succiona o fluido refrigerante que vem do evaporador a baixa pressão e baixa temperatura. Ele chega aqui frio, numa temperatura próxima de 10, 12 graus, né? E o que acontece?
Quando esse pistão desce, ele cria uma depressão dentro desse cilindro. Então, quando chega aqui, essa pressão fica menor do que essa. Então, o fluido refrigerante que está aqui em cima, vindo do evaporador, empurra essa válvula para baixo, entrando no cilindro. Então, nesse ponto, eu estaria aqui, ó, 100% de volume, e esta pressão, a mesma pressão dessa, a mesma pressão do evaporador, a mesma pressão da sucção. Depois, quando eu ligar esse compressor, ele vai começar a comprimir. O pistão vai começar a subir. E quando o pistão começar a subir, vai começar a diminuir o volume do fluido refrigerante que está aqui dentro. Essa válvula, ela vai permanecer fechada. E a pressão aqui, à medida que eu vou diminuindo o volume, a pressão vai aumentando e a temperatura também vai aumentando. Então, o que que acontece? Vai chegar num ponto que essa pressão vai ficar superior à pressão que está aqui. Nesse instante, o que que vai acontecer? Este gás vai empurrar essa válvula vai se deslocar e o fluido refrigerante vai sair então com uma alta pressão, uma alta temperatura, indo lá para o condensador. Bem, por que que é importante a gente conhecer o funcionamento do compressor? Não apenas do compressor, como de todos os outros componentes do refrigerador, do condicionador de ar, de todos os equipamentos de refrigeração. Porque nós vimos na aula, no vídeo passado, que um dos problemas no ciclo de refrigeração é o fluido refrigerante não circular. Se ele não circular, ele não vai conseguir retirar calor de um ambiente e transferir esse calor para outro ambiente. Quem é que faz essa circulação? Quem provoca essa circulação? É o compressor, né? Ora, e como ele pode deixar de fazer isso? De duas formas. Um seria ele queimando, ele parando, ele não funcionando. E a outra seria uma dessas válvulas aqui quebrar. Por quê? O que que acontece aqui? Ora, se quando ele desce, ele succiona, quando ele sobe, ele comprime e descarrega, se essa válvula partir, ele vai succionar, mas quando subir, ele vai jogar, vai devolver o gás para cá. É o que a gente chama de falta de compressão. Então, o refrigerante, além de não ir lá para o compressor, lá para o condensador, né, ele não vai ter força para empurrar essa válvula, porque aqui vai estar aberto, não vou ter a circulação de fluido refrigerante. Aí eu tenho que diagnosticar isso no compressor. Só que para eu fazer esse diagnóstico, chegar à conclusão que é o compressor que está com problema, então eu preciso conhecer o funcionamento dele. Vamos ver isso movimentando para a gente ter uma ideia melhor. Então, ó, aqui no gráfico a gente observa, ó, compressão, escape, expansão e aspiração. Comprimiu, descarregou, expandiu, succionou. Então vocês observam que ele está puxando o fluido refrigerante por aqui, aumentando a pressão e temperatura, descarregando aqui. Ora, se essa válvula partir, o que que vai acontecer com essa pressão de sucção? Vai subir. E essa aqui? Essa não vai subir. A tendência vai ser o quê? As duas pressões ficarem iguais. Ou seja, não vou ter a compressão. Então, a gente pode ver lá uma dos problemas no ciclo de refrigeração é a pressão de sucção do compressor está muito baixa, né? Ora, se essa pressão está muito baixa, a gente precisa ter uma noção do que pode provocar isso. Será que um compressor desse, né, com problema aqui de palheta, problema de compressão, pode ser a causa dessa baixa pressão do sistema? E aí, o que você acha? Poderia ser? Se essa válvula ou essa válvula aqui quebrar,
Posso ter esse problema? Claro que não, né? Porque se uma dessas válvulas tem um problema, a tendência da pressão de sucção é se elevar e não ficar baixa. Se ficar baixa, é sinal que o compressor está comprimindo muito bem, está succionando muito bem. Uma outra coisa também que eu preciso saber, que nós falamos que um outro problema do ciclo de refrigeração é o fluido refrigerante não se evaporar lá no evaporador. O que vai acontecer? Ele vai se retornar em forma líquida. E se esse líquido entrar aqui no cilindro, quando o pistão subir, vai tentar comprimir o líquido. Líquido a gente não consegue comprimir. A pressão vai se elevar muito e é isso que provoca a quebra do compressor, da palheta, da biela, ou seja, quebra o compressor todo. É por isso que a gente tem que entender o funcionamento do compressor. Bem, então você está percebendo a importância de conhecer o sistema, de conhecer o funcionamento de cada componente. Isso tudo é com um único objetivo, que é o quê? É diagnosticar e corrigir o defeito. Diagnosticar fazendo um diagnóstico preciso e não substituir peça, se não for aquela, toca a outra. Um mecânico, quando ele começa a fazer isso, o que acontece? O cliente percebe que ele condenou a peça errada, porque o defeito continuou. Então, o cliente não vai indicar esse indivíduo para outro serviço. Agora, se você chega na casa do cliente, chega para ele, olha, o problema do seu refrigerador é o compressor, porque ele não está comprimindo por causa disso, disso e disso. Então, você vai ter argumentos para provar para o seu cliente que você entende do assunto. E ele vai confiar em você. E ele confiando em você, pode ter certeza que ele vai te indicar para os amigos dele. Agora, se ele não confiar em você, se ele perder a confiança em você, ele vai também espalhar para sua rede de amizade que você é um péssimo profissional. Então, essa é a necessidade de se capacitar, de se atualizar. Tá? No próximo vídeo, nós vamos verificar como diagnosticar um problema para que a gente tenha um passo a passo. Mas para isso eu preciso muito que você deixe a sua opinião, coloque a sua dúvida aí nos comentários, participe, isso aí é muito importante, não só para você que está me assistindo, mas para mim também, que eu vou poder ajudá-lo, vou poder responder. Pode ter certeza que todas as dúvidas apresentadas, questionadas, elas serão respondidas ainda nesse workshop. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Depois a gente vai ver diagnóstico de defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.